Esse ganhou, e ganhou bem, porque o adversário tem um belíssimo time mais popular, metade do Egito torce para esse time, tem bons jogadores, tinha havido uma vitória de 3-1 em cima do time da casa, time de jogadores tão importantes, time de Benzema, time de Romarinho, de um monte de estrelas nessa nova fase do futebol da Arábia Saudita. Adversário difícil, e difícil foi o primeiro tempo. No primeiro tempo foi uma trocação ali, mas o time egípcio acabou até criando um pouco mais de oportunidade, mesmo que o Arias tenha colocado 2 bolas na trave no primeiro tempo. Mas no segundo tempo é que o Fluminense foi mais Fluminense. Mais posse de bola, mais um jogo dele, mais um jogo do Diniz. Então eu quero mais uma vez deixar claro, o time do Fluminense é muitíssimo bem treinado, o Diniz é um ótimo técnico. Então por que esse foi o pior ano da história da seleção brasileira? Bom, ele não tem nada a ver com as derrotas para o Marrocos, para o outro, sei lá, mas tem a ver a partida das eliminatórias. Porque o Fluminense, ele treina já há quase 2 anos, treina muito, os jogadores sabem coletivamente o que fazer dentro de campo, e não tem tempo, não dá tempo. Agora, recentemente, ex-jogadores importantes da seleção brasileira, como o Emerson, como o Dida, como o Hernanes, como o Serginho, falaram exatamente isso, que aquilo que eu venho falando sempre, não há tempo na seleção brasileira para ele impor o estilo do jogo, do futebol autoral dele. Segundo tempo, o Fluminense foi Fluminense, como tinha sido Fluminense muito no primeiro tempo, na decisão com o Boca Juniors, depois continuou, mas o primeiro tempo com o Boca Juniors foi impecável. Eu cheguei a dizer, queria ver a seleção jogando assim. Então, o Fluminense ganhou com autoridade, trocação no primeiro tempo e melhor no segundo tempo. A jogada, Marcelo, craque, pênalti em cima dele, 67 minutos, estava 0-0. Aí John Arias meteu o gol de pênalti. E depois vai pra frente, entra o outro John, né? Quem é torcedor do Al-Ahly hoje vai sonhar com o John, porque um gol do John Arias, outro gol do John Kennedy. O John Kennedy entrou, uma bola que o Martinelli ganhou muito bem, e ele, olha, ele recebe, ele puxa, ele bate de esquerda, ele sabe o que faz. É o jogador realmente de fazer o gol decisivo. Então, tá na final. O Manchester City é o melhor time do mundo? O Manchester City pode até ser, em condições normais. Mas o Manchester City, ele não atravessa um grande momento, principalmente na Premier League, na Liga Inglesa, o time do Guardiola. E tem 2 jogadores, para mim os 2 principais do time do Guardiola, do Manchester City, com problemas. Vão jogar na final, estou falando de De Bruyne e de Haaland, só o que eu estou falando. Então, eu vejo o Fluminense sim com possibilidades de chegar ao título mundial, que não acontece com o time brasileiro desde o Corinthians em cima do Chelsea em 2012. Ouvindo Fernando Diniz, depois da classificação, 2 para o Fluminense, 0 para o Al-Ahly. A gente acabou sofrendo por conta de algumas coisas que a gente teve, erros nossos, erros táticos, erros técnicos, mas que eu acho que a qualidade do adversário, a adaptação que a gente teve que ter, porque a gente não joga contra esse time, que eu tinha jogado contra esse time e contra esses jogadores. São jogadores que, quando começou o jogo, você percebe no campo que são jogadores que têm um domínio muito grande da condição física. São jogadores potentes, jogadores rápidos. Aí teve que ter adaptação ao campo, que está muito mais baixo do que o campo que a gente joga lá no Fluminense, e também muito mais baixo do que o campo que a gente tem treinado. E o campo estava molhado e a bola estava correndo muito, a gente estava errando alguns domínios, alguns passes que não são, estava parecido mais ou menos quando a gente vai jogar em campo sintético no Brasil. Falando, não que seja igual, pelo contrário, o campo estava muito bom, só muito diferente do que a gente estava habituado. A gente conseguiu se adaptar melhor, já passou o nervosismo, a gente voltou com mais solidez para o segundo tempo, jogamos melhor, estivemos mais perto de fazer o primeiro gol, e depois que fez o primeiro gol, a partida ela ficou mais fácil para a gente conseguir impor o nosso jeito de jogar. E eu gostei muito do time do Egito. Eu já tinha gostado muito nos jogos que eu tinha assistido, gostei muito deles contra o Al Ittihad. É um time muito organizado, muito bem treinado,
e com muito bons jogadores. Não à toa tem 11 títulos continentais, o Al-Ahly, que deu muito trabalho para o Fluminense. Não deu, Jean Oddi? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é, deu muito trabalho, especialmente no primeiro tempo, né? Acho que foram 2 tempos bem distintos, tudo que o Al-Ahly produziu no primeiro tempo. E pode parecer estranho a gente falar isso num jogo em que o Fluminense meteu 2 bolas na trave na primeira etapa. Sim, mas acho que o resultado, apesar das 2 bolas na trave, foi muito generoso para o clube brasileiro no primeiro tempo. No segundo, a coisa mudou completamente, o Fluminense foi superior, foi mais parecido com o Fluminense que a gente está acostumado a ver, e por isso conseguiu o seu resultado, conseguiu a vitória por 2-0. Eu acho que, olhando para o que aconteceu na segunda etapa, não dá muito para discutir. Agora, o jogo foi muito complicado, o jogo foi muito difícil, e acho que o que a gente vai ter que discutir muito nesse programa é o quanto a atuação que a gente viu do Fluminense hoje, né, seria ou será suficiente para enfrentar, muito possivelmente, o Manchester City na decisão. De qualquer forma, acho que o Fluminense passa pelo que aconteceu no intervalo do jogo, pela mudança que houve entre a primeira e a segunda etapa, contando com todas as coisas que o Diniz mesmo citou, o próprio fato da adaptação, segundo ele, importante para essa melhora na segunda etapa. Eu até acho, Vitor Birner, que este placar de 2-0, e seria, se fosse 2-0 para o Al-Ahly também, não reflete o que foi o jogo. Eu acho que nenhum time jogou para conseguir botar 2 de diferença em cima do outro. Concordo contigo, Paulo. Boa noite, Jean, professor Calçade, aos fãs das fãs de esporte. Eu concordo com o Jean também sobre a diferença da atuação do Fluminense de tempo para tempo, mas mesmo no segundo tempo deu contra-ataque de um jeito que não é para dar, né? E o Jean fala sobre como será o Fluminense se o Manchester City confirmar o favoritismo nessa terça-feira, desculpe, tô trocando os dias. Final de já troco, no final do ano fica mais fácil ainda trocar os dias. Esse é o pior momento do City na temporada. O que significa o pior momento do City numa competição contra uma equipe sul-americana vulnerável, sem a bola e perigosa com a bola contra o Fluminense? Eu acho a situação, obviamente, muito favorável à equipe inglesa. Hoje eu gostei coletivamente mais do time egípcio que do time do Diniz. Acho que a diferença individual, que é uma coisa que muito tem se discutido, a diferença técnica dos jogadores do Fluminense fez a diferença para o Fluminense ganhar o jogo. Se não fosse isso, se fosse o volume de jogo do Al-Ahly, fosse o volume de jogo do Fluminense, provavelmente a gente teria um placar elástico, principalmente no primeiro tempo, favorável ao Fluminense. E acho que a equipe vai precisar fazer muitos ajustes se por acaso enfrentar o City na final. E a outra opção é ficar torcendo para o Real Red Diamonds aprontar a maior zebra da história dos mundiais e conseguir tirar a equipe do Guardiola, repito, no pior momento do City da temporada, e o pior momento do City ainda é um nível muito alto de futebol. Paulo Calçade, bem-vindo. Olá, Andrade, olá, companheiros, e para você que nos assiste, o jogo que eu vi, eu acho que é o jogo que eu esperava ver. Os times que vão para a semifinal, os times brasileiros, isso é mais nítido, a gente está falando dos brasileiros aqui, todos eles que jogaram a semi sempre falam da dificuldade da estreia, porque é uma responsabilidade. A hora que você chega à final e você reconhece do outro lado uma superpotência do futebol, não é que você vai com o pé mole, mas você fala, pô, ali é um gigante, eu cheguei na final. Não chegar à final pode ser é terrível, é um grande fracasso. Isso já aconteceu com times brasileiros algumas vezes. Então, este passo é fundamental. E, por outro lado, assim, a gente tem uma visão brasileira de quanto mais longe o adversário está, né, menos importante ele é para o mundo do futebol, só porque ele é desconhecido do grande público. Brasileiro. Brasileiro. O Manchester City não é. Todo dia ele está aqui, presente, aqui dentro, na nossa vida. O Al-Ahly, a gente tem a obrigação de saber o que ele representa. Mas, aquela história, time egípcio, aquela coisa, brasileiro, né? Muita gente ainda entra nessa, né? E a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Você tem ali uma equipe estruturada, acostumada a competir no cenário internacional todo dia, mas é muita competição. Um time brasileiro, se olhar os times brasileiros que chegaram
nesta situação de disputar a final de Mundial, eles vão variando. Então, é uma final, uma participação a cada muitos anos. Então, é aquele grande momento, com toda a pressão da torcida, que acha que é o suprassumo da beleza ser campeão mundial. Mais importante do que ganhar a Libertadores da América. E não é, mas o jogador vai com isso na cabeça. E o que eu acho interessante é que o jogo foi decidido pelo jogador do Fluminense, e tal, o único jogador do Fluminense que tem a mesma estatura dos possíveis adversários do Manchester City. O Marcelo, a história do Marcelo, ele não deve nada a nenhum jogador do Manchester City. Aliás, tá acima até. Para alcançarem a história do Marcelo, precisam ganhar uma enormidade de Liga dos Campeões. Então, ninguém tem essa história. Ele é gigante nesse cenário. E ele decidiu o jogo. Ele foi, deu um tapa para a linha de fundo, e aí o adversário foi muito juvenil na tentar. Na hora que viu que tomou a caneta, foi e deu por trás. Ele vai ficar em pé, ele cai, e é pênalti. E é pênalti. Foi pênalti. Né? Se o adversário fosse um pouquinho mais inteligente, fosse no corpo, ele sentiu que não ia se recuperar, o Marcelo ia ficar de frente na pequena área, podendo escolher o passe. Ele foi pro abate. Aliás, a arbitragem do polonês, impecável. Mas nem chega perto. Incrível. Assim, ó, opa, pênalti dele. Foi impressionante, foi muito boa. Uma arbitragem de imposição e respeito. Sim. Né? Eu sou, assim, sou dono do pedaço aqui. Fica já na que sua. a gente Uma coisa meio Colina. Exatamente, o respeito, porque o Colina também tinha muito disso, né? Do respeito que ele tinha, que ele conseguia passar para os jogadores. E acho que os jogadores mantinham uma distância e não reclamavam como muitos estão acostumados. Para mim, o que torna o pênalti indiscutível, que não dá para ver nessa imagem, e eu vi muita gente dizendo, não foi pênalti, se fosse aqui a gente ia estar todo mundo reclamando, se fosse para o seu time, contra o seu time, ia falar que não foi pênalti. Mas tem uma imagem apenas, que não é essa e que não é nenhuma das primeiras que são mostradas, que mostra o toque muito claro do joelho do jogador. Exatamente. É o joelho na panturrilha, com uma boa força. Em câmera lenta, esquece. É tão forte que o tornozelo do Marcelo dobra para fora. Repare, ó. Exato. Quer ver? Aí, ó. Quando vai haver esse contato citado pelo Jean. Não é aqui, quer agora. ver? Nesse momento, ó. Vai haver o contato. Ó, o tornozelo direito. Ó. Exato. E o Marcelo fica sentindo dor depois disso. É o que o Jean fala, Calçade. O que o Calçade fala, Jean. Exatamente isso. O jogador faltou inteligência para o marcador. Porque não é um jogador com esse cacoete também, né? Ali o Marcelo toma a frente. Era muito claro que o Marcelo ia até a bola. O jogador, em vez de tentar recuperar o espaço, né, ele vai tentar chegar à frente numa jogada que já era perdida. Porque não é que ele quer fazer o pênalti, não é que ele vai para derrubar. O Marcelo tenta colocar o pé, fixar o pé para proteger a bola. Do jeito que ele vai tentar agora, quer ver? Ó, ele vai colocar o pé para sair em vantagem. Proteger a bola. O joelho na panturrilha. E aí ele leva. É muito claro. É muito claro. E tem uma câmera por trás, que foi o último replay mostrado durante a transmissão, que deixa muito claro esse toque. Então, acho que não tem muita... Foi um lance muito discutido e eu acho até normal que se discuta, porque o pessoal vê todos os primeiros replays e sai aquele dedo nervoso ali, né, para comentar o lance, mas para mim, depois, na última imagem, fica muito claro que o pênalti aconteceu. E é óbvio que o Fluminense está na final da Libertadores muito por conta das ideias do técnico, de jogadores que ele recuperou, que ele consegue usar, da maneira como o Fluminense joga. Então, não dá para chegar aqui e, caso alguém não goste do jeito do Diniz jogar, falar assim, não, está errado. Não, o Fluminense é campeão da América muito por conta da maneira como o Diniz joga, mesmo não tendo jogado melhor todas as partidas, como, por exemplo, as semifinais contra o Internacional. Então, isso posto, hoje ele precisou da individualidade para ganhar o jogo. Ele precisou das jogadas individuais. A coletividade, ela faz parte da vitória, mas ela não foi o grande trunfo da equipe hoje. Mas é bom lembrar que, assim, o Al-Ahly, desculpa, é um Al-Hilal para cá, o Al-Ahly para lá, a gente já passado, o Hilal. Mas é que eu ia falar do Al-Ittihad.
o Al-Ahly, ele elimina o Al-Ittihad que tinha individualidades enormes, talvez, né, maiores do que as pelo menos no caso do Benzema, pelo que ele vinha fazendo no Real Madrid. Então, era Benzema, Kanté, Fabinho. Estamos falando de um time com jogadores muito grandes. Mesmo o Romarinho, que joga muito bem. Mesmo o Romarinho, que lá tem, ano após ano, feito a diferença. Então, assim, o Al-Ahly conseguiu eliminar um time com individualidades superiores já na fase anterior. Acho que eu estou muito de acordo com o que o Birner falou. É óbvio que assim, esse jogo poderia ter tido qualquer resultado. E digo mais, eu nem acho, Paulo, que 2 gols de diferença para um lado ou para outro seria exagero, mas assim, tinha que ser 4-2, 6-4, 5-3, porque foi uma maluquice. Trocação. Assim. O Primeiro jogo... tempo, nenhuma finalização certa, nenhuma. 3 finalizações, mais 2 no poste. Isso se configura um tremendo perigo, né, que o Flu chegou lá. Aí a posse e os números. Foram 3 no primeiro tempo de chutes e 11 na segunda etapa. Então a segunda etapa foi bem diferente para o Fluminense. Assim, tudo que o Diniz falou, tá bom, é gramado, eu vejo também o nervosismo de uma semifinal. Ele falou também do nervosismo, então, né? Tudo isso foi superado no segundo tempo. Então significa que o Fluminense no segundo tempo engoliu o Al-Ahly? Não, tem perigo. Os perigos do Flu foram vistos na Libertadores e não foram suficientes para tirar o título da equipe. Mas eles podem ser fatais no jogo contra o Manchester City. Não, é assim. É o melhor momento do Manchester City para o Fluminense enfrentar. Você fala assim, como é que o Flu vai chegar? Olha, não ganha de ninguém. Agora, depende de como você quer olhar para isso. A má fase de 6 partidas, é verdade, melhor momento. E isso exige também uma reação. Se eu estou liderando o inglês numa competição com Liverpool e Arsenal, estou atropelando, Mundial, legal, mas você não vai me atrapalhar. A questão é outra, eu não estou legal na Premier League, Mundial, estou precisando de você. Então, não sei, cara, como é que vai ser. O City, a instituição, precisa do Mundial. Também por conta, né, da origem. Do dinheiro, do investimento, Emirados Árabes, o polimento da imagem do país e tudo. Tá, primeiro ponto. Mas, desportivamente falando, o Guardiola é um tarado por conquistas. Já que foi. Dificilmente é aquela coisa, não, estamos aqui mais ou menos. E ele não é assim e não vai ser assim. Né? Ele vai para ganhar. E outra coisa que, para a história do Manchester City, é um título inédito, é de campeão do mundo. Ele disse na entrevista que, obviamente, a Champions League é mais importante. Ele disse hoje, né, na entrevista. Como a Libertadores. Como a Libertadores, tem de ser para os brasileiros e sul-americanos. Ao mesmo tempo, obviamente, ele não tira o peso do Mundial. E eu acho que para o Manchester City, que é um clube novo nessa história de ganhar títulos importantes, apesar de tantos e tantos nos últimos tempos, ganhar o Mundial é mais importante do que seria para o Xará United, para o Real Madrid, para o Bayern de Munique. A trajetória dele, para quem chegou agora, mas assim, a trajetória dele é de uma construção recente. Eu lembra quando eles tinham o Elano, eles tentaram levar o Kaká, depois o Robinho, o Kaká. Quando começa a ter esse movimento, a gente mesmo falava aqui, porque você começa a observar esse mundo do futebol, você fala, primeiro vamos ver o que acontece. Você não pode bancar ser o avalista de um grupo dos Emirados Árabes, o avalista da Arábia Saudita, que põe dinheiro no Newcastle, falou assim, não sei, será que é do tamanho ainda do Kaká? É uma aventura ou um projeto? É uma aventura ou um projeto. Depois, ele mostrou consistência. Mas quem garante isso? Ninguém garante, Paulo. Hoje, nesse projeto de crescimento, eu estou com você. É diferente para eles. É que acho que tem uma coisa institucional e tem uma coisa dos jogadores. E acho que talvez aí você tenha uma diferença do estímulo, da empolgação, do desejo de vencer. Eu até falei, assim, acho que antes do confronto entre o Al-Ahly e o Al-Ittihad, que, cara, pro Benzema, pro Fabinho, pro Kanté, teria sido muito legal chegar à final e poder ter esse gostinho de enfrentar um Manchester City numa decisão, de mostrar, olha aqui, vocês que estão falando que a gente foi para a Arábia Saudita, que na Arábia Saudita a gente é café com leite, tá aqui, metemos caixa no Manchester City. Na verdade, não passaram nem do Al-Ahly para enfrentar o Fluminense. Mas eu acho que eu quero dizer, provavelmente o Benzema no Real Madrid não tinha a volúpia, o desejo de chegar a uma final de Mundial, vencer uma decisão de Mundial, como ele tinha
nessa edição, vestindo a camisa do Al Ittihad. Então, eu acho até compreensível que os caras que estão jogando a Champions League o tempo todo, que estão jogando a Premier League todo final de semana, de repente o jogador em si não tem exatamente a mesma fome, o mesmo desejo e tudo mais. Mas aí entra muito o papel do técnico, entra muito o papel da instituição e aí eu estou plenamente de acordo com você. Né? Para o clube é importante, o clube quer, para o técnico qualquer Supercopa é importante, a gente sabe que ele adora aquela listinha de conquistas que ele ostenta acho que com orgulho, com o jogador brasileiro nasce com esse desejo. Sim, aqui o Mundial é visto de outra maneira, claro. Assim, os brasileiros, sul-americanos, a gente está falando do Cano, o Arias. Não, para mim não é importante. Não, é super importante. É muito mais, até porque é o seguinte, os caras já estenderam a temporada. Eles deviam estar de férias. Mas tem um Mundial para jogar, aquela motivação total. Os caras estão motivados. Ninguém está lá pensando, queria estar de férias agora. Não, quero estar de férias daqui a pouco e com o título mundial. Imagina os caras estendem contrato para jogar o Mundial. O que vai acontecer com eles, com esse time, se conseguir ganhar o Mundial? E o momento do Manchester City é um momento de baixa técnica. Isso não quer dizer que... então o Fluminense é favorito? Eu ainda eu vejo o Manchester City pelo potencial favorito em relação ao Fluminense. Sem dúvida. Sem dúvida. Não acho que é... E não é demérito nenhum ao Fluminense isso. Ou a qualquer outro time do Brasil ou da América do Sul. Até porque o City provavelmente seria favorito se a gente pegar, mesmo a Champions de hoje, com essa má fase do Manchester City, é difícil você pegar qualquer adversário que hoje esteja jogando a Champions League e dizer, se fosse Bayern e Manchester City, a gente ia dizer que o Bayern é favorito? Não ia dizer. Se fosse Barcelona, não. Inter, não. Real Madrid, não. Nós vimos o que ele fez com o Real Madrid na edição passada. Eu só tenho uma divergência com vocês sobre a importância das competições hoje. Esse é o momento do City. O quê? Do Libertadores e Mundial? Historicamente eu assino embaixo. Mundial? Só que o Mundial está tão inacessível para as equipes sul-americanas que ele passou a ser mais almejado pelas torcidas do que a Libertadores. Historicamente eu não vou nem discutir, concordo, a Libertadores é muito mais importante para a